Muito bem, já estamos de volta e nesse bloco nós iremos falar sobre o impacto que o garimpo ilegal tem causado às aldeias dos índios Yanomami, que é irreparável. Até agora, pelo menos 42 morreram devido à prática desgovernada. O estado de Roraima virou assunto no mundo todo por causa das mortes e a desnutrição do meio ambiente com a poluição de rios. A gravidade fez com que em Brasília uma CPI sobre a crise fosse instalada, além de várias operações e investigações realizadas pela Polícia Federal na busca aos envolvidos com essa prática. O Núcleo de Investigação do Grupo Norte de Comunicação descobriu com exclusividade indícios que apontam o chefe de estado de Roraima, governador Antônio Denário, isso mesmo, governador Antônio Denário, como facilitador desta prática. As denúncias apontam a venda de um avião e práticas de agiotagem. Todas as denúncias estão registradas na Justiça e no Ministério Público Estadual. E é o que você entenderá agora na reportagem. O avião foi apreendido no aeródromo Barra do Vento, que fica em Boa Vista, Roraima. Ele foi recuperado depois que a Justiça decretou um mandado de busca e apreensão da aeronave. Segundo os documentos, o caso tem o envolvimento de 3 pessoas: o governador do estado de Roraima, Antônio Denário, e outros 2 empresários. O avião pertencia ao empresário do estado do Pará, que teria emprestado dinheiro em sistema de agiotagem do governador Antônio Denário e dado a aeronave como garantia. Esse mesmo empresário vendeu a aeronave para a empresa The Gold Empreendimentos, como afirma esse advogado da empresa que fez a denúncia à Justiça. Fui procurado por um cliente, para uma questão de uma aeronave que supostamente tinha sido usurpada por uma outra pessoa que dizia ser amigo do meu cliente, Ele comprou uma aeronave de uma empresa, foi fazer o trâmite dessa transferência da aeronave, e a aeronave estava no hangar. Um hangar chamado Barra do Vento. Quando ele foi pegar a aeronave para levar para outro local, a aeronave já não estava mais lá, porque foi vendida para um terceiro. Segundo o relato do meu cliente, ele informou que quem vendeu essa aeronave foi o nosso atual governador Antônio Denário, que supostamente a empresa com que ele comprou esse avião estava devendo ele, o Antônio Denário, pegou e vendeu essa aeronave para um terceiro, vulgo Japão. É uma pessoa conhecida aqui em Boa Vista, que supostamente trabalha com garimpo, enfim. Ainda segundo o advogado, o governador, usando da autoridade, pegou o avião do hangar e entregou as chaves a Valdir José do Nascimento, conhecido como Japão. Há indícios, inclusive o meu cliente, antes de entrar com essa ação, ele fez uma denúncia junto à ANAC, e à Polícia Federal, informando que supostamente essa aeronave estava sendo utilizada para a região de garimpo, Não se sabe se era através do atual governador ou se era através desse Japão. Teve uma alteração, na questão do combustível, porque alteraram para álcool, porque o álcool é mais barato e tal, e alteraram sem autorização da ANAC. Não. Segundo o meu cliente, tentou várias vezes de forma amigável, a entrega dessa aeronave, até porque ele tinha o comprovante que pagou tudo direitinho, mas aí não teve, a gente teve que adentrar com uma ação judicial, a gente consiga, por definitiva, que fique a aeronave com a gente. Em uma denúncia apresentada ao Ministério Público Federal, Japão aparece como o maior fomentador da atividade garimpeira ilícita em terras indígenas Yanomami. Além disso, ele é apontado como dono de aeronaves que seriam fretadas para garimpeiros. A denúncia diz que aeronaves de Japão realizam semanalmente pelo menos 20 fretes para o garimpo, o que rende financeiramente, por semana, algo em torno de R$200 mil por aeronave. Valdir já foi investigado pelos crimes de garimpo ilegal, usurpação de matéria-prima da União, receptação qualificada de ouro e participação do genocídio na comunidade Hashimu em 1993. Nossa equipe foi até uma suposta fazenda do garimpeiro no município de Alto Alegre. Na comunidade, as pessoas temem em falar sobre Japão. Tudo bem, chefe? Como é?
Chefe, a gente tá atrás fazendo o seu Japão. Sabe onde que é? Não. Tem nem sinal, a gente consegue contato com eles? Vocês são da Federal, né? Não. Imagina, quando é Japão, eu imagino, né? De acordo com esse documento, o Japão é proprietário da fazenda. Em 2016, uma denúncia apresentada à Polícia Federal apontou que aqui na fazenda de Valdir existia uma pista de pouso e decolagem, de onde saíam suprimentos e combustíveis para abastecer garimpos em terras Yanomami. No endereço, esse homem diz que mora no local de favor e que a fazenda não pertence mais ao garimpeiro Valdir Nascimento. Opa, boa tarde. Tudo bem? A gente queria falar com o seu Japão. Rapaz, eu não sei, não conheço não. Deram a localização dele aqui, que ele morava aqui? Ele não vir pra cá, eu não conheço ele não. Ah, entendi. Eu não conheço ele não. Mato Grosso pra cá, não conheço ele não. Então, perfeito. Então, a gente veio pra falar com ele, né? Eu não conheço ele ainda. Não. Eu soube que era dele aqui sim, mas não conheço. Mas não foi o que o garimpeiro falou ao ser abordado pela nossa equipe quando saía da casa dele em Boa Vista. Oi? Foi vocês que foi no Oroque, nessa Oroque sábado, atrás de mim, numa fazenda aí? Fazenda? Sim, foi nós. Porque tava dando o endereço lá, que era do senhor lá, né? Ah, lá no antigo endereço, né? A gente conversou lá com o rapaz. Lá que foi com o Oroque. Quando questionado sobre a negociação da aeronave, Japão confirma a ligação de Antônio Denário com o caso. Referente a uma venda de avião, o senhor fez pro governador? Isso. Tomaram o avião? O senhor pode falar com a gente sobre isso? Não. A gente queria mais detalhes, saber como foi a negociação. Cara, é um bolo, entender que tomaram o avião, mas eu volto. Eles tomaram agora, é recente? Foi. Voltaram. Comprou o avião. O que é que tu tá sabendo? Além de confirmar, o garimpeiro também falou que o governador tem um recibo da negociação, o que comprova a relação entre os dois. O governador tem um recibo, né? Tem um recibo? O governador tem um recibo, cara, lá. Ah, ele tem um recibo. Esse que tá reavendo o avião? Isso, esse aí. Ele não recebeu nada. Entendi. Entendeu? Não nada. Ele só quer tomar o avião, né? Entramos em contato com o governador Antônio Denário por e-mail e não tivemos retorno. E por isso fomos à sede do governo tentar falar com ele sobre essas denúncias. Mas não fomos atendidos. Tem algum horário que você falar com ele? Sim. Ele já falou comigo comigo. Você informou que a gente estava aqui? Sim. O governador Antônio Denário está no segundo mandato no estado de Roraima e sua gestão é marcada por abusos. E como autoridade, há indícios de agiotagem. Perguntamos ao Ministério Público Estadual se haviam denúncias contra ele dessa natureza. E conforme esse e-mail, aparecem 4 denúncias contra o governador Antônio Denário. Por ser chefe de Estado, essas denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público Federal. Até agora, no garimpo ilegal no estado de Roraima, 42 indígenas já morreram. E a crise se instalou nas tribos Yanomami. Por isso, foi criada uma CPI no Senado Federal para apurar as responsabilidades. A denúncia é referente à questão da venda de vacinas, da troca de vacina por ouro. Eu, inclusive, fiz o pedido, o convite para que nós possamos receber aqui autores dessas denúncias também, que chegaram a divulgar e enviar, inclusive, essa denúncia para o Ministério Público Federal e a imprensa deu repercussão. O governo do estado não pode se eximir de qualquer responsabilidade e, em parceria com o governo federal, precisa dar as mãos para realmente resolver a situação. Especialistas falam em genocídio. Essa é uma das hipóteses prevista na lei do crime de genocídio e também na Convenção das Nações Unidas. Essa advogada explica como o governador de Roraima pode ter contribuído, direta ou indiretamente, para o que ocorre na região dos Yanomami. A forma como esse avião está sendo utilizado e se for de fato comprovado de que esse avião, em posse, né, do governador no caso, ele estava sendo utilizado com o seu conhecimento para fins de, enfim, transporte de objetos ilegais, como por exemplo o próprio ouro dessas áreas de garimpo ilegal, né? Sim,
pode ser, dependendo das apurações que esse dado levante, né, dependendo das provas que forem levantadas, essa ligação pode ter sim uma conexão com diversos crimes, inclusive consequência da própria atuação do garimpo na região indígena. Qualquer interesse em ouro e efetivação de garimpo em terra indígena em si contribui com o genocídio indígena em geral. Os habitantes daquela região são considerados os inimigos. Esse representante do Greenpeace diz que a expansão do garimpo em Roraima deixou a situação crítica aos povos Yanomami. Ele tem que se explicar, né? Ele precisa explicar, né? Tal como outros aí em Roraima precisam explicar, né? Inclusive o que hoje ocupa o cargo no Senado da República. É fundamental que ele se explique, que ele dê transparência para a sociedade de Roraima sobre as ações que ele tem feito, né, sobre as negociações no campo do privado. Ele é um homem público, né? Investigação é o que faltou na crise Yanomami, que denúncias não faltaram, alertas foram dados sistematicamente pelas representações do povo Yanomami, pelas associações que representam o povo Yanomami. O que faltou, invariavelmente, foram investigações. Falas em entrevistas do governador Antônio Denário levantam suspeitas de favorecimento ao garimpo ilegal. Em janeiro deste ano, ele disse para a revista Veja que os indígenas Yanomami precisam, abre aspas, se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho, fecha aspas. O Ministério Público Federal pediu à Procuradoria-Geral da República que investigue o governador por racismo. Outro fato que levanta suspeitas desse favorecimento é a Operação BAL, realizada pela Polícia Federal, que investiga um esquema que envolve o garimpo ilegal e que teria movimentado mais de 64 milhões em 2 anos. Buscas e apreensões foram realizadas e a irmã do governador Antônio Denário e o sobrinho dele foram alvos desta operação, que segue em segredo de justiça. Amanhã vamos mostrar outras suspeitas de favorecimento ao garimpo ilegal, na qual policiais que eram contra o movimento eram transferidos para outras unidades. O medo das pessoas, dos moradores de Alto Alegre, no interior do estado, onde é a rota da prática do garimpo ilegal.